Ele tinha fé, mas também tinha cuidado. Era do tipo que observava, analisava e esperava sinais verdadeiros. Porque naquele tempo, a fé existia. Mas a esperança parecia cada vez mais distante. Como tantos outros, Filipe conhecia as promessas. Ele conhecia a esperança antiga de Israel. E conhecia também o peso de viver sob injustiça. Filipe vivia em Betsaida, onde a vida era simples. E os dias pareciam sempre iguais. E o que parecia apenas rotina era o cenário de um chamado. Foi num caminho comum que Filipe foi encontrado. E quando Jesus se aproximou, Filipe percebeu. Como se, durante toda a sua vida, ele tivesse esperado por aquele momento, sem entender. Jesus olhou para ele e disse: "Segue-me." Aquela frase não era um convite, era o chamado que ele esperou a vida inteira. E é como se uma certeza em seu coração falasse: isso é para mim. É agora. Filipe respondeu com a certeza de que aquele era o seu chamado. Porque quando o chamado de Deus encontra alguém preparado, não sobra espaço para dúvida. E Filipe não guardou aquilo só para si. Sem conseguir conter a alegria, ele correu até Natanael, com urgência, como quem tinha sido alcançado pela resposta que procurou a vida inteira. Ao encontrá-lo, ele relatou o que havia visto. Nós encontramos Jesus. Jesus de Nazaré. Natanael, cético, respondeu: de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de lá. Mas Filipe não entrou em discussão. Ele tinha certeza de que havia encontrado o Messias e sabia que o encontro de Natanael com ele seria inevitável. Filipe então disse: vem e vê. E é assim que Deus começa coisas grandes. Não com barulho, mas com passos. Mais tarde, ao anoitecer, Filipe caminhava ao lado de Jesus, pelas ruas simples daquele lugar. E enquanto caminhava, o encontro com Natanael finalmente aconteceu. E antes mesmo que qualquer palavra fosse dita, Filipe percebeu que aquele momento não era só um encontro entre pessoas, era o começo de algo maior.
estava sem força, mas me mantive de pé. No meio do silêncio, tu testou minha fé. E quando tudo parecia igual, o Senhor me chamou. E eu senti no peito, algo mudou. Foi simples, sem pressa, foi só certeza. Quando ele chegou perto, entendi com clareza. Quando ele chama, eu sinto paz e coragem. Meu coração transborda amor, é minha nova realidade. Eu sigo no passo certo, sigo sem duvidar. Se ele me deu caminho, eu sei que posso atravessar. Eu também já me perdi e Deus me achou primeiro. O que era peso no peito virou um propósito verdadeiro. E hoje eu sigo com coragem ao lado do Senhor. E eu não volto mais, não volto pro talvez. A missão que tu me destes me devolve a lucidez. Se o caminho é estreito, eu sigo inteiro, eu sigo em paz. Porque quando ele diz segue-me, o medo não me encontra mais. Eu sei, não foi sorte, foi encontro, foi direção. O que era só pergunta virou certeza, convicção. Eu atravesso com a alma acesa, sem me dividir. Porque o mestre me chamou e eu nasci pra seguir. Assim como André, Filipe não foi chamado para ficar em evidência. Ele foi chamado para apontar caminho. Foi assim que Deus o usou. Como ponte, não como destino. E talvez o seu chamado também não seja ser visto, mas ser aquele que apresenta, aquele que conduz, aquele que diz: vem e vê. Porque às vezes o maior propósito de alguém é levar outros até Jesus. Acompanhe nossa série, novos episódios, todas as quintas.